vídeo de hoje eu vou fazer uma análise da personagem Orual apresentada no livro Até que Tenhamos Rostos, do C.S. Lewis. Esse livro é uma releitura do conto grego Cupido e Psique, recontado sob o ponto de vista de Orual. A história é narrada em primeira pessoa, como se fosse uma autobiografia, então seria bom conhecer o mito original para entender melhor a história, mas se atentar ao fato de que não estamos lidando com a história do mito em si. Orual se apresenta no livro como a filha feia e rejeitada pelo seu pai, o rei de Glome. Em contraste à sua feiura, temos a irmã mais nova e linda, chamada Psique, e a irmã do meio, chamada Redival. Por ser feia, ela sofre desde a sua infância violência física por seu pai, além dos maus tratos psicológicos. Quando sua irmã mais nova, Psique, nasce e ela vê na Psique uma beleza até então nunca vista pelos mortais, ela coloca nela não só um amor de irmã, mas toda a satisfação daquilo que ela não tem, mas gostaria de ter. No mito original, Psique acaba se casando com Cupido, que por causa de sua mãe só pode encontrar a esposa às escuras. Suas irmãs, ao irem visitá-la, vendo que ela mora num lugar digno de um deus, se enchem de inveja e convencem Psique de trair o marido, olhando quando ele estava dormindo. Mas no livro de Lewis, a única que vai de encontro a Psique é Orual. Mas nesse caso, ela não consegue ver o palácio. Então, como estamos lidando com uma releitura de um mito, não podemos deixar esses detalhes passarem desapercebidos. Eu entendo que Orual não conseguiu visualizar o castelo, não só porque ela era uma mera mortal, mas porque a sua alma estava tão ligada às coisas relacionadas à mera matéria humana, que mesmo Psique tentando fazê-la enxergar, essa não queria enxergar no nível que se encontrava. Tanto que quando Psique acorda o seu marido, como acontece no mito, ela vai para o exílio. Mas nessa versão do Lewis, ele olha para Orual e diz: você também será Psique. Nós vemos no desenrolar da leitura uma batalha da narradora ao olhar no espelho. Ela, por ser feia, odiava o seu reflexo e tudo que remetia a ele. Por vezes, o espelho pode significar a mente refletida, não o ato de refletir em si. E se a mente é como se fosse um reflexo, se ela reflete o homem na mera matéria, ela ficará repleta de emoções meramente humanas, carnais. E dependendo dessas emoções, conseguimos ter uma mente voltada à inveja, ao rancor, aquilo que de fato é feio. Logo após esse episódio, Orual volta à sua vida cotidiana e passa a cobrir o rosto com um véu. E esse véu, claro, não simboliza a pureza ou qualquer coisa relacionada ao véu quando nós lembramos da palavra véu. Nesse caso, é como se ela não tivesse suportado o contraste do reflexo da sua própria mente quando se depara com o divino. E, em vez dela optar pelo reconhecimento ou aprendizado, ela simplesmente coloca um véu, se esconde naquilo que é feio. E isso é como uma barreira que a impede de elevar a mente ao divino. E a única possibilidade que ela tem é refletir a sua mera matéria. Porque nesse caso, quando ela se depara com o divino, ao ir de encontro com Psique, ali é apresentado duas alternativas. Ou ela começa a compreender o contraste e passa a refletir aquilo que de mais nobre o homem carnal ele consegue alcançar, ou ela passa a ignorar esse encontro e refletir o homem natural. E o homem natural, sem o apoio do divino, é um homem centralizado nele mesmo, guiado pelas emoções, agindo através da vontade. É por isso que 80% do livro é Orual acusando os deuses de terem tirado a única felicidade dela, que era Psique. Mas como ela só conseguia olhar para si, ela não conseguia perceber os resultados causados pelo seu próprio eu. Ela amava um homem de outra mulher e obrigava esse homem, através de um poder hierárquico, a viver em prol do trabalho para estar perto dela. Ela mantém distância da sua própria irmã Redival porque era só Psique que valia. Quando ela teve a oportunidade de libertar o seu avô de consideração, que era um prisioneiro, ela simplesmente não fez, por afeto e porque não queria ficar só. Então você reflete a si mesmo e a única coisa que importa é aquilo que você sente e não a verdade em si. E a busca pela verdade é o despertar da consciência ao refletir algo superior. Só que nesse caso, quando ela se depara com algo superior, ela rejeita. Então aqui a verdade não importa. É exatamente por isso que ela deveria tornar-se Psique. Psique ela é apresentada na história como sendo não só um contraste exterior a Orual,
mas como sendo um contraste interior. A alma de Psique é elevada. Ela mesma menciona que vivia com Orual tem uma impressão de não se adequar à vida cotidiana do homem comum. Ela almejava saber de onde vem toda a beleza. E só por ela almejar saber de onde vem toda a beleza, conseguimos captar esse modo elevado da Psique olhar a vida, não refletindo ela, mas refletindo a algo divino. Em dado momento, Orual, já velha, cansada, depois de perder todos que supriam de certo modo a sua solidão e a ausência de Psique, em uma tentativa desesperada de suicídio, ela vai até o rio para tentar se afogar. E é interessante porque antes disso, na preparação para ir até o rio, ela tira o véu. Já no rio, ela ouve a voz de um Deus, dizendo que não há como ela fugir do próprio destino, nem mesmo através da morte. Então ela retorna para o lar e começa a se examinar e reconhecer que de fato ela não conseguiria mudar sem a ajuda dos deuses. Mais pra frente, ela tem uma visão que é a chave do livro. Ela passou a vida inteira fazendo acusações aos deuses por terem tirado a sua felicidade. Nesse momento, chega a hora dos deuses responder a essa acusação. Ela se vê no tribunal divino, sem roupa, sem véu, sem nada que possa ocultar aquilo que de fato ela é. Aqui, a alma dela estava exposta. Nesse momento vemos uma Orual invejosa, amarga, irada, uma Orual carnal, incapaz de compreender nada além das suas emoções e dos seus instintos. Logo após o tribunal, Orual encontra-se com Psique, esta já sendo uma deusa. Psique conversa com Orual e a relembra do momento em que ela diz que haveria um dia que elas se encontrariam sem nenhuma nuvem entre elas. E nesse caso, para Orual alcançar essa igualdade, ela deveria desfazer-se do reflexo carnal e elevar-se para o homem espiritual, porque aqui Psique era uma deusa. Nesse ponto temos uma sacada genial do Lewis, porque ele acreditava que os mitos eram anseios do homem por Deus. Então, nesse caso, aparece para elevar espiritualmente Orual, não Zeus, mas Deus. E Deus simplesmente diz, você também é Psique. E ali ela alcança a verdadeira consciência. Ela se vê diante da verdade. Nem se ela tentasse poderia não ser Psique. O livro tem início e fim fazendo uma correlação com as falas de Jó. No começo, Orual faz queixas e questionamentos sobre sua condição de vida, assim como Jó fez a Deus. A diferença é que Jó suplica uma resposta, mas Orual nem sequer acredita que haverá uma. Mas independente disso, nos dois casos há a afirmação, bem sei eu que tu és a resposta. E diante do seu rosto as perguntas somem. Orual representa o homem sem Deus, concentrado na carne, nas emoções e nos instintos. Assim como ela, nós precisamos reconhecer que não dá para nos elevarmos porque houve a queda do homem. E a única forma de nos desfazermos do nosso homem carnal é elevarmos os nossos olhos a Deus. Pois apesar de Orual ser Psique, essa morre sendo Orual, humana, mas o espírito dela tornou-se elevado. Até que tenhamos rostos significa a face oculta por trás do verdadeiro eu. E o vídeo de hoje foi esse, eu recomendo demais a leitura. Esse livro é considerado o livro preferido do próprio C.S. Lewis e também um dos meus livros preferidos do autor. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação. Temos vídeo toda quarta às 6 horas da tarde. Deus abençoe vocês e tchau, tchau.